Fala pessoal, tudo bem? Podcast Dormir Faz Bem, especial do mês de maio. Lembrando, o podcast Dormir Faz Bem fala sobre os 3 pilares da vida saudável: atividade física, alimentação e o sono. E nesse mês de maio a gente vai ter a honra de ter 2 convidados aqui especiais. Esse tema tá super bacana. Sono, nutrição e performance, o trio essencial. Será que é verdade? É lógico que é. Então, meu nome é Christian Búrigo, sou apresentador do podcast Dormir Faz Bem. E nesse episódio vou ter a honra de estar com a Yuli Maranghetti, que é graduada pela Unip, especializada em nutrição esportiva. Yuli, seja muito bem-vinda. Obrigada, Cris. Prazer. Muito legal. E com meu amigo Felipe Simi, fisioterapeuta esportivo, especialista em ortopedia esportiva, formado pela Universidade de Ribeirão Preto e se especializou em São Paulo. Felipe, seja muito bem-vindo aí. Valeu, Cris. Obrigado pelo convite. Lembrando, o podcast tem o patrocínio da Passa Lá com a Colchões. E vamos fazer a primeira perguntinha aqui para os nossos convidados, né? Primeiro as mulheres. Yuli, você dorme bem? Muito bem. Ah, que bom, que bom. Deitei, capotou. E acorda bem? Super. Ah, isso é legal. Eu não sou da pessoa que 20 sonecas, o despertador tocou, sai da cama. Legal. E você, Felipe, você dorme bem? Pode contar a verdade pra nós não aí. vou mentir. Eu durmo bem, considero que eu durmo bem, só que eu acordo muito, né? Normal é acordar uma vez, tá? Mas tem noites que eu acordo um pouco mais, um pouquinho ansioso. Mas você acorda cansado? Não, eu acordo bem, mas eu mas acho você tem motivo, mas você tem motivo, né, pra acordar. Tem uma filhinha pequena, algumas preocupações aí, mas tudo controlado. Realmente... eu sempre fui assim, desde moleque, desde criança eu sempre acordei. Acordo pra ir no banheiro, já parei de tomar água até tipo 5 horas e não mudou nada e voltei a tomar água. Então é meu isso, né? Mas preciso procurar uma ajuda aí. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você faz atividade física frequentemente? Faço, regularmente. E você faz de manhã ou à tarde? Eu tento fazer até na hora do almoço. Ah, legal. Quando eu faço à noite, piora um pouco. Piora um pouco, me acelera muito. Eu fazia atividade física antes às 6h30, 19 horas, por aí. E aí eu chegava em casa às 8h30, 9 horas, aí ia comer alguma coisa e aí eu tinha dificuldade. Eu acordava, dormia, demorava para dormir, dormia 1h da manhã e acordava no outro dia sempre cansado. Mas era um horário que era bacana. E aí eu troquei pela parte da manhã. E melhorou muito, assim, o meu sono. O pessoal zoa, né? Agora até saiu um vídeo aí dizendo que é serial killer, quem corre 5 da manhã, bombou, mas a gente é do time do serial killer aí que corre 5 da manhã. E, ô Yuli, mas fala pra mim uma coisa. Como que surgiu, vou perguntar pro Felipe também, mas como que surgiu a ideia de você fazer nutrição? Uma coisa que você... Cara, a nutrição, eu falo que ela entrou como algo que era pra ser, sabe aquela coisa que você falou assim, cara, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida, só que não imaginava, nunca, porque não é, minha família é toda de comerciante, né? Meu pai tem padaria, o meu avô tinha um mercadinho, né? A minha tia tinha padaria, minha outra avó tinha padaria, então não era algo que, a área da saúde que eu imaginava, sim, né? E gostava muito de esporte, né? Fiz balé desde os 3, 4 anos, a época que eu conheci a esposa do Felipe, né? A Riley. Fizemos balé juntas. E aí sempre gostei muito de esporte, né? E aí fiquei naquela fase, num limbo, sem saber o que fazer da vida, sabe? Sim. Trabalhei um tempo com meu pai, depois comecei a estudar, pensando em que eu ia fazer, e meu pai sempre deixou isso muito claro, né? Ou você vai trabalhar, ou você vai estudar, mas você tem que ter uma dedicação, assim, full time em alguma coisa, né? E aí, uma vez, comecei a treinar com o personal, e o personal que eu treinava na época era nutricionista também, Gabriel Franco, não sei se você conhece. Não conheço. Excelente, é nutricionista daqui de Ribeirão também, referência, mentor pra mim, né? E aí ele comentou, falou, nossa, por que você não, né, faz nutrição, você gosta, treina bem e tal? Falei, cara, verdade, por que não nutrição?
No segundo ano, eu não me imaginava fazendo outra coisa, a não ser aquilo lá. Tipo, sabe Que aquela legal, coisa né? que você se identifica E total. você vê, eu que sou um pouquinho mais velho, nutrição é uma coisa que as pessoas não ligavam muito pro nutricionista, né? Porque é um curso relativamente novo, né? Comparado, assim, com medicina, engenharia, direito, né? Eu acho que deve ter quase bem semelhante ali com fisioterapia. Exato. 50 anos, um curso de 50 anos, mais ou Sim. menos. Que também era uma coisa que quase ninguém, assim, É. tinha um olhar, né? Isso. Com a fisioterapia, assim, nossa, é algo importante, relevante pra minha vida, né? A fisioterapia dependia do médico, né? Não era o Exato. primeiro contato, né? Então, o cara tinha que pedir pra você fazer fisioterapia. Então, realmente era E você, outro Felipe, valor. como que foi essa... Eu vou fazer fisioterapia. Então, eu sempre gostei do esporte, né? E pratiquei todos, acho que... Não todos, mas muito esporte. É até irônico, mas joguei até basquete. Joguei até basquete. Sempre gostei de exercício, vivia na rua fazendo esporte. E aí eu fiz educação física, minha primeira faculdade. Na educação física, eu sempre fui para a área patológica. Tipo, o cara procurava fazer o fortalecimento porque ele tinha uma dor. E eu falei, cara, mas como que a gente vai tratar essa dor do paciente especificamente? Esse cara é um cara que ele busca uma ajuda diferente, né? E não só o fortalecer, não só chegar ali... Porque na época, né, não tinha esse negócio que tem hoje de buscar academia por qualidade de vida. Era realmente por estética lá atrás. Imagina. A galera ia porque queria ficar forte, isso aí. Hoje mudou isso? Na nossa cabeça, assim, né? E aí eu tinha esse olhar meio que patológico do negócio. Eu falei, cara, não, mas isso aqui o cara tá buscando qualidade de vida. Ele não tá ali só pra ficar fortinho, só pra ter uma hipertrofia e tal. E aí eu falei, eu quero estudar a fundo isso. E aí foi onde eu pensei, a fisioterapia é o estudo do movimento, né? Da cura através do movimento. E aí foi onde eu decidi ir pra fisioterapia pra gente conseguir ir mais a fundo aí nesses casos, né? E hoje a gente vê muito, né? O pessoal já fala muito em recovery, né? Muito. E até você pode explicar o que é o recovery, porque muitas das pessoas que escutam não conhecem isso. E a gente que convive nesse meio, que faz o recovery, que gosta de... Que é atleta amador, né? Digamos assim, né? Eu não sei qual é o conceito entre uma pessoa que é atleta e não é atleta. Quem pratica, se existe um número de vezes, ou enfim. Mas a gente já vê muitas pessoas procurando já esse auxílio, né? E antigamente, é igual a gente tá falando aqui da nutrição, a mesma coisa. Cara, eu fisioterapia quando você tava ferrado já, né? Tava com um problema muito sério, você ia procurar um fisioterapeuta. E eu tive contromalásia, foi a primeira vez que eu fui um fisioterapeuta. E a hora que eu cheguei na fisioterapia, eu fiquei deprimido, cara. Eu falei, meu Deus do céu. Só gente com dor. Só gente com dor. E você tinha dor no joelho? Eu tinha dor no joelho, nos dois. Fui diagnosticado, eu tinha 30 anos, uns 20 anos isso aí, mais ou menos, por aí. E fui diagnosticado com condromalásia nos dois joelhos. E um ortopedista, muito legal, falou pra mim, para de correr. E eu falei, eu vou virar uma bola. Tudo que você queria. É tudo que eu queria. Eu virar uma bola é a única coisa. Sou ruim de jogar futebol, sou ruim de basquete. Todos os esportes coletivos eu fui goleiro, porque quem é ruim vai pro gol, né? Mas tem um troféu de goleiro, menos vazado. Mas meu time era bom, cara. Mas enfim, e aí, a hora que eu cheguei na fisioterapia, eu fiquei muito mal. Eu tomava anti-inflamatório, e aí tirava a dor. Acabava o anti-inflamatório, voltava a dor, não podia mais correr. Fui diagnosticado com condromalásia, acho que era grau 4. Grau 4. É isso, né? E é engraçado até, você falou. Faz uma pergunta a hora que... Não, vai lá, que surgir, né? Então, você me falou agora que você tinha 30 anos e você tinha o diagnóstico de condromalácia, o médico falou pra você parar de correr, você tinha dor nos dois joelhos. Hoje você tem 50 anos, você tá se preparando para uma maratona. Isso. Né? Isso. E o seu joelho tá com dor controlada ou não dói? Não dói. Não dói. Não dói. Então, a condromalácia, ela é um amolecimento de cartilagem. Isso, com a evolução da idade, isso vai piorar. Então, por que você hoje tem 50 anos e você não sente a dor que você tinha lá com 30, sendo que sua cartilagem hoje, provavelmente ela tá pior. Porque o que dói não é a perda, o amolecimento da cartilagem. É a falta de fortalecimento muscular. Né? Com a falta do fortalecimento,
você aumenta a pressão das estruturas ali e isso faz doer. Então, quando a gente pega um paciente com condromalácia ali, a primeira coisa, a gente pensa em estabilizar a força desse paciente, né? Conseguir fazer com que as estruturas sofram menos, porque perder cartilagem todo mundo vai, mas não quer dizer que vai ter dor. E aí, o engraçado foi que, na época, eu te contei essa história, eu fui para Florianópolis e a minha irmã é médica, ela é clínica geral lá, e ela falou, Cris, leva o meu filho num fisioterapeuta. Eu falei, putz, sério, acabei de ser fisioterapeuta em Ribeirão, não quero saber A última coisa que eu quero é físico. Aquela raiva da Aí eu cheguei lá, ele atendeu meu sobrinho em 1 hora, mandou ele fazer vários exercícios, ele tava com uma dor na lombar, e disse assim, cara, você vai fazer esse exercício em casa, melhora a tua postura e vai ser feliz. Eu falei, meu Deus, quem é essa pessoa? Que pílula mágica que é essa? Aí eu falei, não, quero marcar uma consulta com vocês, era terça-feira. Não é só choquinho? Não é, nada. Ele mandou ele levantar, sentar, andar, fazer enfim, alguns movimentos. E resumo da história, eu marquei uma consulta, ele me atendeu na quinta-feira à noite, fez um procedimento parecido comigo, deu o telefone dele, eu voltei para Ribeirão, eu procurei um personal, fui fazer fortalecimento muscular e ele acabou a consulta com a seguinte frase: fortalecimento muscular, vai correr e vai ser feliz, ponto. E esquece isso aí, ponto. Só não para de fazer fortalecimento. E acabou, nunca mais eu tive dor no joelho. Ora. Então assim, ó, às vezes a pessoa procura um diagnóstico só, né? E às vezes pode procurar um outro. Eu acho que a fisioterapia evoluiu muito. Pra mim, salvou a minha vida, cara. Evoluiu muito, né? Hoje a fisioterapia é primeiro contato, igual eu te falei. Antes o médico precisava indicar, né? Para que o paciente chegasse até na fisioterapia. Ele tinha que pedir para o paciente fazer um pedido, tem que fazer tantas sessões. No Brasil já é primeiro contato há muitos anos, né? Mas tem país que até hoje o fisioterapeuta não pode atender o paciente se o médico não deixar. Olha só, ele tem que permitir que o paciente faça a fisioterapia igual uma receita médica. Você não pode ir lá comprar esse medicamento. Né? Então evoluiu muito. Né? No Brasil já é primeiro contato há muitos anos, mas se eu não me engano é no Chile que ainda é assim. Então é absurdo, né? E hoje tem uma relação entre o médico e o fisioterapeuta muito, muito boa, né, cara? Tem muito. Muito, eu falo. Eu vejo isso aí, né? A gente tem contato com o médico constantemente, né? E eu sempre falo lá para nossa equipe de fisioterapeuta, ó, respeita quem deu o ponto, né? Respeita quem abriu o paciente ali, quem fechou, porque você pode seguir a literatura, você pode seguir protocolo, mas a gente até brinca, né? Respeita quem apertou o parafuso. Então, cara, o paciente operou, liga pro médico. Às vezes você vai seguir um protocolo, mas só quem sabe qual foi a pega do parafuso, da cirurgia, é o médico. Então, a gente segue o protocolo, é óbvio, né? Mas a gente não pode negligenciar, achar que a fisioterapia salva vidas, que vai fazer tudo, porque sozinho a gente não faz nada. Então, a fisioterapia, a medicina, a educação física, né, a nutrição, isso tudo vem seguindo uma linha muito tênue ali, muito junta, né? Muito legal. Fala pra mim, vocês trabalham junto, mesma clínica. Qual que é o perfil lá, Yuli, do paciente que você atende? Como que é? A maioria das pessoas que chegam lá, o que elas procuram? Eu acho que é bem, assim, bem semelhante, né? Bem semelhante no nosso público. Vou falar assim, por mim. Muita procura por emagrecimento. Sim. Né? Corredores, acho que é aquilo que a gente estava conversando sobre a questão de o ciclo, né? Parece que o círculo de pessoas que você convive começa a atrair, né? Sim. Coincidentemente, né? Gestante também, né? Corredores, triatletas, emagrecimento e gestante. O maior público meu hoje é esse, né? E que também tem as particularidades, claro, mas você vê que no fundo hoje as pessoas têm um olhar diferente para a nutrição também, assim como a físio, né? Por exemplo, atendi um casal semana passada que eles falaram isso. Eles buscam emagrecimento, mas eles passaram por tantas fases de emagrecimento, tantas tentativas, né? Que eles colocaram muito em pauta na consulta que
procuraram realmente uma reeducação alimentar de fato, né? De emagrecer e não ser emagrecido, né? De emagrecer e Legal. manter essa qualidade de vida, porque ele também teve um desgaste no quadril, teve que fazer uma cirurgia. Então, ele viu que o emagrecimento é muito além da questão de estética, né? Sim. Volta àquele ponto que você falou em relação ao pessoal procurar, né? A musculação como só ficar fortinho, só ficar esteticamente bonito e ver que tem função aquilo lá, né? As pessoas estão vendo que a nutrição, ela tem função, né? Função em melhorar a performance, função em diminuir ali algum agravo de uma lesão, né? De uma patologia. A gente troca muito assim, troca muito figurinha, né? Nesse sentido, né? O paciente está com uma condição X, Y que precisa da nutricionista. Felipe já deixa isso muito claro, né? Nas sessões, Sim, né? E isso está muito relacionado com o nosso trabalho ali dentro. Então, Sim. a gente junto hoje na clínica, né? A gente pode potencializar, por exemplo, a melhora de uma tendinite. Mas como é que eu vou melhorar minha tendinite com a nutrição? Né? Se a gente pensa numa regeneração tecidual, né? Uhum. Primeira coisa, a pessoa... Qual que é o nutriente que ela vai jogar para a corrente sanguínea dela? O que ela está ingerindo. Pode ser uma pizza ou pode ser um legume, uma proteína, um arroz e um feijão, né? Como que ela vai conseguir absorver isso, né? Sim. Um toque de mágica de dormir bem, né? Então, dormir se a pessoa bem, não dormiu bem, já começa aí, né? Ela pode fazer o exercício, que é o estímulo, ela pode fazer uma alimentação balanceada que ela vai ser proveniente dos nutrientes, só que você absorve isso quando? Quando você dorme. Quando você dorme. Então, acho que os três aí formam o pilar essencial. E até a parte muscular, né? Com certeza. É quando você dorme, né? Que desenvolve tudo, né? Sim. Tudo. A recuperação muscular, né? Você falando de recover e tal, Uhum. depois a gente vai entrar explicando aí sobre o que é o recover. Mas tem toda a questão de liberação de hormônios, né? De cortisol, né? Glicogênio, todas as coisas que auxiliam no reparo muscular, que são liberadas durante o seu Sim. sono. Então, se você não tem um sono reparador, não adianta, cara, você fazer recover, você fazer a nutrição, você ir lá treinar que nem louco. Hoje na literatura é bem consolidado isso, a questão de sono e longevidade. É super consolidado. né? Muito. E o sono, você sabe, eu já teve vários profissionais do sono aqui que tiveram. Em março a gente tem o mês do sono, tem a semana do sono, Dia Internacional do Sono, vem se consolidando, a gente apoia essa causa e é super bacana. E você vê que a medicina do sono também é recente. Muito. Não tinha isso na faculdade. A própria neurociência é muito recente. É muito recente. Muito recente. Então as pessoas não falavam disso. E aí hoje eu vejo, aqui na USP tem um pessoal muito bom de medicina do sono. Vem o pessoal de fora estudar aqui e eles falam sobre isso, que o sono realmente é essa pílula que melhora muita coisa, né? Até o Felipe falando sobre essa questão de regeneração, é durante o sono que a gente tem a maior produção de prolactina, por exemplo, que ela está muito relacionada com a inibição de citocinas inflamatórias e o estímulo de citocinas anti-inflamatórias, né? Então, o sono, ele é mágico, vamos falar assim, né? Quando, claro, né? Quando bem em quantidade e qualidade suficiente, né? Você ter um sono profundo suficiente, você ter um sono REM suficiente, né? E acordar, acho que hoje a gente fala muito sobre isso, acordar que nem você perguntou, como que você se sente. Isso. Esse eu acho que é o maior parâmetro que a gente tem, né? E acontece isso constantemente, a gente que lida com atleta, por exemplo. Você pega um cara de rendimento. Esse cara, ele tem um médico, ele tem um nutricionista, ele tem um fisioterapeuta, ele tem um educador físico. Esse cara tem o cara que prepara ele ali fisicamente, né? Fora o educador físico, ainda ele tem um cara da assessoria. Então, ele tem uma base muito, muito forte ali, muito bem montada, né? E aí, esse cara vem e lesiona. Aí você fala, pô, se o cara é fraco? Não, ele não é. Ele se alimenta mal? Não se alimenta mal. Ele tá bem assessorado. Tá bem assessorado, ele treina, ele tá forte pra isso? Ele tá. E por que ele machuca?
Você já perguntou se esse cara dorme bem? Então não adianta você fazer tudo isso e seu sono não ser reparador. Você pode fazer inúmeras técnicas de recovery, de fortalecimento, né? Então, hoje a gente associa muito isso e essa pergunta está em todas as avaliações nossas da clínica, se o paciente dorme bem. E é legal porque a gente estava falando exatamente disso. O podcast surgiu por isso. Por isso, né? Falei aqui, o Alexandre e o Renato me perguntaram sobre isso e a gente veio a gravar. Ia surgir num outro momento, mas naquele dia eu falei, cara, estou tirando onda com a minha cara. E no fim a gente sentou aqui e começou a gravar. E não era uma pergunta de brincadeira, era perguntando de verdade. O Falsarella, quando eu machuquei a última vez, ele perguntou pra mim, Cris, você tá dormindo bem? Aí eu já tava mais calejado, eu falei, não, realmente eu tô dormindo bem, é que a minha panturrilha é de vidro mesmo, mas tá bom. E isso é muito legal, a gente ver essa preocupação com o sono. O Paulinho, que é treinador também lá junto com a Maria Zeferina, ele esteve aqui junto com ela e ele falou que os quenianos, eles treinam de manhã e dormem. Né? Eles dormem 2 vezes no dia. Eles dormem 2 vezes no dia. Uma horinha. Isso eu não sabia. Eles treinam, eles almoçam, treinam à tarde, dormem, dão mais um cochilinho, come e aí depois dormem à noite. É o que eu tava falando, né? No sono, já tem muita coisa que é produzida, né? Claro, assim, né? Tem esses termos técnicos que eu falei da prolactina, IGF-1, adipocitina, que está relacionado com termogênese. A gente tem muitos hormônios, né? A gente fala que, quando a gente fala de sono, é uma rede. É uma rede. É uma rede. Isso. Então, no processo do sono, hormônios são produzidos, neurotransmissores são produzidos, tudo para melhorar o sistema imunológico, recuperação. A gente fala recuperação, as pessoas acham que pensam recuperação macro, né? Uhum. Cara, é uma recuperação celular. Exato. Né? Micro, que tem um impacto, né, longitudinal em termos de saúde, de idade, né? Não é pra você acordar bem mentalmente. Não, exatamente. Não é só pra você não estar mal-humorado. Exato. Você sabe, tem uma coisa, Yuri, que você tá falando, que eu tô lembrando aqui, a doutora Marina Coutinho também teve aqui, e ela falou uma coisa que eu não sabia. Durante o sono, quando a tua respiração diminui, teu batimento cardíaco diminui, ela é hematologista, é a hora que você produz as hemácias. E as hemácias são responsáveis por levar todas enfim, tudo pelo sangue elas vão levando. E quando a pessoa dorme mal, a produção de hemácia dela é pequena e o primeiro sintoma é anemia. Então é comum um paciente que tenha anemia dormindo bem. Que não esteja dormindo bem. E também o esporte, né? Que a hemácia tem vida útil, eu acho, de 150 dias. É pouco isso mesmo. Então ela vai morrendo. E aí você só produz quando a tua respiração... ou seja, dormindo. Respiração lenta. Frequência cardíaca baixa. E durante o exercício físico é onde tem maior quebra de hemácia. Tanto é que mulher atleta, a gente tem que tomar muito cuidado por conta de deficiência de ferro, né? De anemia, anemia, né? Porque a atividade degrada, né? Uhum. Já tem o ciclo menstrual. E aí, às vezes, a mulher não tem um sono adequado, porque não tá tendo uma ingestão de macronutrientes adequado no momento adequado, né? Não tá dando aporte suficiente, porque é muito perfil também de mulheres atletas terem uma restrição calórica, né? Uhum. Nossa, eu quero ficar no peso baixo para eu ter uma boa performance, né? Porque a gente associa muito isso, né? Você estar leve, principalmente com a corrida, né? Sim. Você estar leve com correr bem. E aí isso tem impacto no sono, e aí tem impacto na recuperação, em deficiência de vitaminas, carência de minerais. E aí o combo tá perfeito, né? Pra lesionar, pra cair performance, pra uma batelada de coisas. Deixa eu falar uma coisa. Você entrou num ponto que eu queria falar aqui, que é exatamente essa questão que você entrou sobre mito e verdade aí, né? O que é mito, o que é verdade? Vamos lá. E aí eu vou perguntar já pra você. A mulher que está grávida pode correr? A gente já tá bem evidenciado isso, que é seguro. Se ela já praticava exercício físico, Boa. Felipe pode até me corrigir, né? Que é mais
específico até da sua área. Aham. Mas não tem nenhuma contraindicação se ela já fazia o exercício antes, né? É até uma questão que eu tenho uma pessoa muito próxima a mim, uma amiga que é ginecologista, que estou tentando engravidar, então é um tema pra mim, Sim, né? legal. E ela falou muito isso. Ela falou, Yuli, fica seguríssima em continuar correndo, né? Porque eu corro também, então o meu maior medo era parar de correr. Porque a gente que corre, a gente quer o quê? gosta. Correr pra sempre. Quer correr até com o pé quebrado, né? Até o dedo quebrar. Até o dedo quebrado. Exato. Então, assim, era uma coisa que eu morria de medo. Falava, nossa, imagina. Não que eu fosse deixar de tentar engravidar por isso, mas era uma questão. E é legal, né, você pensar, nossa, eu vou ter uma gestação saudável, né? Isso. Porque, cara, não tem como você desassociar, né? A gestante... Tinha muito isso, né? A Tinha. gestante não pode fazer atividade física. Você aumenta absurdamente o risco dela desenvolver diabetes gestacional, pré-eclâmpsia e uma porrada. Acho que até às vezes dores podem ser pioradas, não pode? Com certeza. Com certeza, dor lombar, né? Por conta de inatividade de musculatura E eu intrínseca. quero mandar essa Uhum. aí. Quem tem dor lombar, alguma coisa, pode correr? Pode correr. Pode correr. Há muito tempo se acreditava que a corrida Isso. fazia mal para a coluna, né? Isso. E hoje a gente já tem estudos comprovando que a corrida hidrata o disco, né? Então, um exemplo simples, né? A gente precisa... O que hidrata o disco? A água. Né? O disco não tem vascularização, né? Não tem sangue. Então, o que hidrata o disco é a água. Se você pega uma esponja cheia de água e você coloca em cima de uma pocinha d'água, ela não vai puxar água. Então, para ela puxar água, o que você tem que fazer primeiro? Você tem que desidratar ela, né? Então, você tem que dar uma porrada em cima dela, tirar toda a água e aí, a partir disso você vai conseguir fazer com que ela absorva. Né? O processo de difusão, isso chama. Como que a gente consegue desidratar o disco intervertebral? Se a gente expor o paciente a impacto, lógico que controlado, né? Você não vai colocar um cara com dor para correr, né? Mas o cara, quando ele tem desconforto. Até pacientes que já tiveram dor, né? A fase final do tratamento da dor lombar dele é por esse cara para correr. Porque ele já não tá mais em crise. E a gente precisa que esse processo de difusão aconteça. Então, a gente tem que desidratar o disco dele durante o dia, para que à noite, a hora que ele dormir, que é essencial, ele consiga absorver todos os nutrientes através da água que vai nutrir o disco dele. Então, olha que interessante, né? A gente tem que expor o paciente hoje ao impacto. Tem estudo comprovando que eles pegaram lá 2 grupos de pessoas, comprovando que pessoas que correm de forma lúdica, né? Aí não estamos falando de rendimento, de alta performance. Pessoas que correm de forma lúdica têm a saúde tem a coluna mais saudável do que pessoas que não se expõem ao impacto. Que legal. Olha, super interessante. Uhum. E aí você vê, né? Eu vi uma reportagem outro dia também falando sobre isso. Mas eu tô acima do peso, eu não posso correr. Eu tenho que emagrecer. Gente, é uma coisa assim. Qual que é a chance de você ter uma lesão que você... É fisiológico, né? Que você vai correr nosso corpo nasceu pra isso, ou você praticamente, continuar sedentário. Qual que é o risco que é maior? Uhum. Então vai correr, né? Sim, e se adaptar também, né? Você não... E não precisa, vai caminhar, dar uma caminhada. Sim, você vai começar agora também. As pessoas querem já... vou começar a correr. Ele quer correr 5, 10, 15, 20 e fazer uma meia maratona daqui a um mês. E quebra. E quebra. Aí, cara, pode ser o obeso, pode ser o magro, Qualquer pode ser... quebrar. Não vai aguentar, né? Ô, Yuli, vamos falar um pouquinho aqui, pegar mais um gancho sobre essa questão de mito e verdade. Era muito comum a gente olhar um nutricionista e pensar assim, eu vou lá para emagrecer, a maioria das pessoas pensa isso, eu vou lá porque eu tô acima do peso e eu só vou comer alface. E aí eu vou te dizer um negócio, cortar o carboidrato é a melhor forma de emagrecer? Com certeza não, né? Assim, vamos falar a real e oficial, né? As pessoas têm uma visão de que para emagrecer, né? Agora, vou colocar o carboidrato nesse assunto, mas as pessoas têm uma visão que para emagrecer precisa comer pouco, precisa comer alface, né? Só que aí você vai ver a alimentação do indivíduo, qualitativamente é péssima, né?
Então, tem muitos beliscos, ou tem muito industrializado, ou faz poucas refeições e quando come, né? Come igual um dinossauro. Isso. Tava morrendo de fome, come a porta da geladeira. Isso. Então, você vê que é uma alimentação totalmente disfuncional. Eu tenho que poder contar uma história aqui da porta da geladeira depois. Vai. Agora eu fiquei curiosa. É boa. E... Meu cunhado vai ficar bravo comigo, mas Celção, me perdoa. Não acordou de madrugada destruindo a geladeira. Não, vai com calma, desculpa. Imagina. Aí, elas acham, né, que tem que comer só alface e ovo, né? Uhum. E fazer as dietas da moda, né? E é isso. Carboidrato, se você parar para pensar basicamente, ele tem o mesmo aporte calórico de proteína. 1 grama de proteína tem 4 calorias, 1 grama de carboidrato, 4 calorias. Então, por que criou-se esse mito com o carboidrato, né? Porque hoje a base da alimentação são carboidratos refinados, né? E esse sim é um grande problema, né? Entre um parênteses aí, né? É um problema... Fala pro pessoal o que é um carboidrato refinado. Vamos colocar aí bolachinhas, né? Industrializado. Produtos de panificação industrializados, né? A gente fala farinha branca, né? Refinado. Mas você pegar o pão francês, é uma coisa que faz parte do nosso hábito e que depende do contexto ali inserido que vai ser prejudicial ou não, né? Por exemplo, se colocar um pão com manteiga no café da manhã, vai dar 1 hora, o cara vai estar cheio de fome. Não vai sustentar. Você vai colocar um pão com queijo, uma fonte de proteína com gordura, né? Eu sempre falo isso. Casar macronutrientes em uma refeição. Uma boa fonte de proteína, uma boa fonte de carboidrato, uma boa fonte de gordura. Ai, Nutri, o que é uma boa fonte de carboidrato? Só se olhar o que tem na natureza, né? Se olhar fruta, se olhar vegetais, tubérculos. Um pão é algo que não tá na natureza? Tá, não tá, mas tá dentro do nosso hábito e dá para ser inserido junto com uma boa fonte de proteína, né? Uma boa fonte de gordura, queijo, ovo, né? E as pessoas criaram muito esse mito por conta disso. A pessoa também restringe carboidrato, perde água, peso na balança baixa, ela associa aquilo com emagrecimento, quando aquilo lá não é emagrecimento, aquilo lá tá perdendo água, Verdade. né? E isso daí, péssimo, né? Até agora pensando, né? Falando no público do esporte, pior ainda, né? Porque você perder água, você tá perdendo água de músculo, você tá perdendo líquido, desidratando, perdendo eletrólito, né? Então, o cara chega paciente lá, nossa, Nutri, tô tendo muita cãibra no pedal. Você vai ver a alimentação do cara, tá ingerindo pouco carboidrato, tá desidratando, e aí? A que custa, né? Você não tá conseguindo nem emagrecer, né? Porque, de fato, não tá nem gerando um déficit calórico suficiente aquilo lá, né? Outra coisa que eu vejo, assim, comum, as pessoas também vão diminuindo a quantidade de proteína. Aí pega assim, se eu pegar um franguinho, aí pega uma coxinha de frango com osso, assim. Gente, até se for pesar ali, não tem nada, né? Nada. E ele vai diminuindo. E hoje tem, acho que eu comentei até com você o estudo, né, falando da ingestão de proteína, que é um estudo muito recente falando de ingestão de proteína, falando se o excesso de proteína acarretaria em excesso de peso também, né? Então, acreditava-se, sim, que esse excesso de ingestão proteica acarretaria em ganho de gordura, em ganho de peso. Porque é uma caloria como a do carboidrato. Porém, um estudo super recente, de dezembro de 2023, ele pegou 2 grupos de indivíduos. Um grupo consumia 25 gramas, o outro grupo consumia 100 gramas, né, de proteína. E quando a gente fala de proteína, as pessoas têm uma visão de assim, 100 gramas de proteína, 100 gramas de carne. Não. 100 gramas de proteína é uma porrada de carne, né? Se a gente falar aí em scoop de whey, 4 scoops. Em carne, quase 400 gramas. Quantos ovos? Quantos ovos dá 100 gramas de proteína? Em ovos dá 2, 4, 6, 8. Nossa, vamos falar quase 10 ovos. É muita coisa. Muita. Então, 100 gramas é bastante coisa. E aí, esse estudo conseguiu realmente constatar que
pegando, porque os estudos eles tinham a curto prazo, poucas horas, né? Esse estudo pegou vamos falar assim, um viés maior, né? De horas, de grupo, de período. E mostrou que realmente esse grupo de pessoas que consumiu 100 gramas de proteína, ele não teve o excesso calórico convertido em excesso de gordura, né? E ainda assim teve, se eu não me engano, 40% a mais de síntese proteica. Olha só. Né? Mas aí tem essa questão, para que público se aplica, né? Uma pessoa que procura o emagrecimento, com certeza vai proporcionar saciedade, não vai ter o ganho de peso, né? E é um indivíduo que procura performance, talvez não seja tão interessante, né? Porque não é uma pessoa que está procurando, às vezes está até procurando emagrecimento, mas quer performance. Performar, a gente fala que o rei é o carboidrato, cara. Então, performar é carbo. Mas tem essa particularidade de que, de fato, a proteína, esse excesso, hoje sabe-se que talvez não tenha esse ganho de peso. Né? Legal. Vamos mandar uma aqui pro Felipe aqui também. Dormir mal atrapalha a recuperação muscular? Atrapalha muito. Acho que a gente falou um pouquinho sobre isso aí também, já em alguns pontos ali, né? Vamos falar sobre recover, né? Hoje tá muito na moda o recover. O que é um recover? Um recover é um nome bonito que deram para regeneração celular, tecidual, né? Então, hoje na fisioterapia, por exemplo, a gente tem vários recursos que ajudam a gente. Aí você pegar a literatura lá, vai falar o que é melhor, se é a bota, se é a terapia manual, se é você pôr o LED, se é esse paciente nadar após exercício e tal. Mas a gente tem que entender que o recover, ele é uma ferramenta que ajuda no processo de regeneração tecidual que é natural do ser humano. Sim. Né? E para que isso aconteça, esse paciente, esse indivíduo, ele tem que dormir bem. Porque eu posso ter, cara, a melhor ferramenta. Posso colocar ele na bota de não sei quantos R$1.000, na maca de LED que custa não sei quanto, só vai ter na Europa. Se esse cara não dormir bem, ele não vai ter uma recuperação muscular. Pode ser que o recurso até ajude ele a não ter tanta perda, mas ganho ele não vai ter. Você gosta de jogar tênis? Eu gosto. Você vê que o Federer era bom de cama de dormir, né? Você sabia dessa história? Não sabia. Ele ia participar dos torneios, ele alugava uma casa separada só pra dormir. Caramba. Outro cara que você jogou basquete por muito tempo, fera do basquete. Muito bom. LeBron. LeBron é outro. Ele E por que os caras foram os picas, né? Ele chegou a dormir 10 horas. Ele falou que o sono era uma prioridade pra vida dele. Cara, meu marido precisa escutar esse podcast pra ele entender. Ele vai ouvir. Agora ele vai ouvir. Você vai mandar. Então, e isso é uma coisa, porque assim, ó, a gente falou, eu não sei vocês, mas eu cresci escutando a frase, eu sempre falo isso aqui. Dormir pra quê? Vai dormir quando vai morrer, né? Uhum. Muito. Deixa pra dormir quando morrer. Então, tem muito atleta hoje que diz que não dava importância pro sono. E hoje começou a dar importância pro sono, porque a gente, cara, pra que você vai dormir? Vai trabalhar, vai produzir, né? Então, eu vejo hoje o Palmeiras, eu vi uma reportagem que o Abel monitora o sono dos atletas. Não sei se por anel, por outra coisa. Quando ele monitora, ele vê. A Yuli não tá dormindo bem. Deixa eu ir lá falar com ela, perguntar o que tá acontecendo que ela não tá dormindo bem. Sabe uma coisa que eu vi até um especialista em sono falando? Que falavam muito, né, disso. Cara, eu preciso aumentar o tempo de treino dessa pessoa, então acorda 1 hora mais cedo. Uhum. Será que esse cara acordando 1 hora mais cedo, ele vai aumentar o rendimento dele porque ele tá treinando 1 hora a mais, dormindo a menos? E aí se comprovou que não, né? Porque ele precisa do sono. Então, hoje é indicado que o adulto, né, durma aí de 7 a 8 horas por noite. Se você tá dormindo isso, beleza. Mas se você tá dormindo 7 horas, aí você vai tirar 1 hora do seu sono para treinar 1 hora a mais, você dormiu 6. Isso não vai melhorar o rendimento do seu treino. Então, cara, tira de outra coisa, né? Sei lá, de alguma atividade lúdica que você faz no seu dia a dia, né? Tenta tirar de outra coisa, menos do sono. E eu vejo isso, cara. Eu adaptei a dormir cedo, mais cedo. Acordo quase todo dia 5 e 10 da manhã. Agora essa semana aí que eu tô machucado aí. Eu tenho acordado esse horário, porque semana que vem, se Deus quiser, né?
Vou voltar Não, pra é correr. E aí eu tenho que voltar nesse ciclo. Ah, mas vai fazer academia um pouquinho mais tarde. Mas eu fico pensando que o organismo, a gente vai treinando ele, né? E a hora que você quebra essa tua rotina, Uhum. ele vai desabituando a fazer isso aí. E é A muito gente tava falando biológico, disso, né? né? Do ciclo circadiano, né? Isso, E é muito exatamente biológico, isso. né? Porque a ciência nos traz isso. O ser humano, ele foi feito para estar acordado quando está claro e Uhum. dormindo quando está Uhum. escuro, né? A gente tem até uma região no nosso cérebro que ela funciona à base disso, Exatamente. né? Então, acredito que deve ter vindo outros convidados Sim. comentando sobre essa região, né? No hipotálamo. Isso. Que ela funciona. A única coisa que ela responde é a claridade ou a Isso. escuridão, né? A gente chama, na cronobiologia, a gente chama isso de clock central, né? E a gente tem clocks periféricos também, né? Esse clock central é no hipotálamo, né? E que funciona à base ali da claridade e escuridão. Então, a principal informação que ele tem para melhorar o sono é a claridade e a escuridão. E para falar para o nosso corpo, acorda, vamos funcionar, descansa, vai dormir, vai regenerar, vai recuperar. E esses clocks periféricos, eles funcionam à base de outra informação sem ser a claridade e escuridão, que é a alimentação, a atividade física, o sono, o jejum. E qual que era o outro? Eu tinha até comentado com você também. Sono, jejum. E tem um outro ponto que eu não me recordo agora. Uhum. Mas esses 5. Então, você vê como que... Também é uma rede, né? O clock periférico que está lá nos nossos órgãos, tecidos, glândulas. Ele responde também diretamente à base desse clock central, vamos falar assim. Mas como que o comportamento... Você ter um horário para acordar religioso, um horário para dormir, é crucial para esses clocks periféricos estarem... Eu falo que é uma orquestra, né? Então, para eles estarem alinhados, né? Nesse sentido. Eu acho muito importante isso que você falou, Cris. E eu falo muito para os meus pacientes e eu prego muito isso para mim, né? É igual uma criança. Quando ela tá de férias, se ela sai da rotina, cara... Quem tem filho sabe disso. Sabe. Eu tenho sobrinhos e eu sei que é assim. A hora que volta às aulas, uma vida é complicado. É complicado. E também favorece aí processo inflamatório no sentido de expor aquela criança a tá com uma imunidade mais baixa. É a gente mesmo, né? Uhum. A gente tem muita relação do sono com o sistema imunológico, né? Até por conta da prolactina. Eu vou falar uma coisa que você falou. Você falou da inflamação, né? Quando eu comecei a conversar com os especialistas do sono, esse pessoal que cuida muito de apneia do sono, a pessoa que dorme mal é inflamada. Sim. Então, por isso que hoje todos os médicos indicam fazer algum tratamento do sono quando a pessoa não... Ela falou assim, urologista mandando as mulheres virem aqui porque tem muita infecção urinária porque não dorme. Mas seu nível de cortisol tá lá em cima, né? Você não consegue desinflamar seu corpo. Então, você pensa nisso. É muita coisa, cara, que acontece ali quando a gente está dormindo. E a gente foi privado disso, não por querer, mas porque a gente achava que tinha que produzir desse jeito. Dorme e hoje 4 as horinhas pessoas... e tá tudo bem, imagina. E eu vejo exatamente isso, cara. Quando hoje, eu tô numa fase, assim, da minha vida que eu falo isso. Parece que eu fico de ressaca quando eu não durmo. E não é que parece, é que é verdade. É verdade. Quer ver outra situação? Você vê a fila do fast food, e aí eu acho que vocês podem me ajudar melhor do que eu para entender por quê. A gente já comentou isso aqui com outros convidados também. Depois de um ano novo do Natal, outro dia, a pessoa tá de ressaca, às vezes dorme, aí tem aquele sono péssimo, né? Influencia nas escolhas. E aí quer gordura, né? Sim. É que também o sono, no sono a gente produz adipocitinas, né? Que elas são responsáveis por termogênese. Então, pensa, se você tem um sono ruim, você não produz adequadamente, sua termogênese, ela não acontece, você não tem um gasto energético alto, elevado, e aí tem outro componente, né, que é igual você falou do sono, né, e dorme ruim, etc., a parte comportamental, né, se tem um sono ruim, você fica mais impulsivo, né,
você não fica só impulsivo com compra, com escolhas, no geral, escolhas alimentares. Então, Sim. você vai comer qualquer coisa, você não vai ser seletivo, né? Então, quando você tá descansado, você consegue ter um raciocínio lógico. Não, eu vou comer isso, né? Eu sei que é importante para minha atividade, eu sei que é importante, eu vou ter um desempenho bom na corrida amanhã, né? Esses eventos sociais, principalmente Natal e Ano Novo, parece que é um gatilho, mas porque está associado a outros comportamentos. Isso. De consumo de álcool, de sono ruim, né? E eu vejo isso. E o álcool é isso, né? Você deita, mas você tem aquele sono péssimo, né? Você apaga ali e depois você acorda a madrugada inteira péssima. Eu queria falar um pouquinho aqui. Felipe, fala pra mim, quem tá começando ali com a atividade física ali, qual que vai ser uma dica assim para quem quer começar? Porque a gente estava conversando sobre isso antes de a gente iniciar aqui. Infelizmente, a grande maioria das pessoas não faz atividade física. A grande maioria. A gente vive num meio assim, no ambiente que a gente vive, muita gente faz atividade física, né? Mas já não são todos. Eu vejo assim, meu filho tem 20 anos, faz faculdade, aí ele entrou na faculdade, tá com os amigos no sul, ninguém faz atividade física, você começa a não fazer atividade física. Meu O sobrinho. ambiente influencia demais. Né? Meu sobrinho também tá fazendo faculdade em Minas e ele é o ET porque ele chegou lá a fazer atividade física e ninguém fazia. E aí é muito ruim. Então, para quem quer começar, qual que é a dica que você dá? Cara, eu acho que uma dica muito simples, né, que as pessoas precisam entender um pouco é a disciplina. A disciplina, a gente vive numa era de imediatismo, então as pessoas querem resultado rápido, né, isso para tudo na vida. A gente estava conversando, né? Trabalho, é resultado estético, é saúde, então as pessoas querem resultado para ontem, né? E a gente sabe que não funciona assim. Então, quebrar um pouco esse paradigma de que para força são 3 meses, para ganho de massa são 6, né? Para diminuir colesterol pra correr 10 uma meses. Meia maratona né? 2 meses. E a gente. Correr uma maratona é 6. Isso aí. E a gente tem que colocar na cabeça das pessoas que você tem que aprender a olhar para trás. E não ficar olhando lá na frente, tipo, daqui quantos meses que eu vou estar bom? Boa. Olha para trás. Né? Então, uma pessoa que faz exercício há 10 anos, né? Olha para trás e olha o tanto de doenças do sistema cardiovascular que você preveniu, doenças do sistema musculoesquelético, tendíneas, articulares, né? Doenças do sistema nervoso, né? Hoje já tem vários estudos relacionando a diminuição da chance da pessoa ter Alzheimer com fortalecimento muscular, né? Então, cara, a dica é disciplina, o resultado ele vai vir, isso é uma certeza. O resultado da atividade física é uma certeza. Então, eu acho que tem que ter um pouco de paciência e perseverança. Comprometimento, né? Também. Sabe que eu gravei um episódio com o Elinho de Franca, treinador do Franca Basquete. Vamos lá gravar com ele. E ele contou a história dele. O Elinho, enfim, top. Não sei que é do basquete aí, né? Eu vou ter que zoar, né? Vai ser o tema, outro tema. Vai ser outro tema. E ele falou que quando ele entrou, o pai dele era treinador do Franca Basquete. E ele tava bem na categoria de base. E aí chegava no meio do jogo, o pai dele não colocava ele. E aí ele falou, poxa, mas o cara tava mal, por que você não deixou eu... Confia no processo, continua treinando. Poxa, de novo, confia no processo. E ele ficava frustrado. Eu também não ia colocar pra jogar no basquete. E aí depois ele entrou e arrebentou. Entendeu? Então eu vejo que é isso, cara. Momento, e ele né? sempre falou isso. Confia, continua treinando, acredita. E as pessoas param, né? No processo, porque né? Se a gente vender um negócio que é bonito de ouvir, que é gostoso, cara, a não pessoa... vai acontecer, né? Ela vai se frustrar. Vai. Porque se você falar que essa pessoa ela vai ter resultado em 3 meses, ela não vai ter. Ela vai se frustrar, porque o resultado que ela teve é perceptível, às vezes, no adipômetro, mas ele vai olhar no espelho e mas eu não tô magro em 3 meses. Mas você não vai estar mesmo. Acontece muito. Né? Então, é melhor você alinhar a expectativa e entregar para a pessoa algo real. Isso tem que ser hábito de vida, né? Você vai ter que enxergar isso na linha do tempo, né? E não... Acho que
parar de enxergar aí com 3, com 6, com 7, com 10 meses, né? As coisas. Ver o resultado macro, né? Tem que ver o micro também, É. né? Exatamente. E aí você vai refinando, né? Falou, ó, já faz 5 anos que eu treino. Agora eu quero melhorar um pouco mais da minha força muscular, né? Isso exige lá no esporte. Então tá bom, então vamos fazer um trabalho para isso. Aí você vai refinar, né? Mas isso é uma coisa muito específica já, né? E a gente já não tá falando aí de somente a qualidade de vida, né? A gente tá... É igual o cara que joga tênis lá, você vai fazer aula para começar a jogar. Aí você começou a jogar, beleza, agora você tá começando a jogar, melhorando e tal, aí você vai pegar uns caras que são muito bons e você vai ver que agora o seu saque precisa melhorar. Aí você vai lá e faz aula de novo para refinar o saque, né? Então aí você pode vender isso. Só vem cá que eu vou te ensinar agora, é uma aula para sacar. Não, vem cá então na nutricionista, procura o seu terapeuta, o seu fisioterapeuta para melhorar algo específico. Aí a gente pode falar sobre isso, né? Você vê que hoje, a gente fala muito sobre essa questão do imediatismo, mas você vê que hoje as pessoas procuram lá na clínica, as pessoas estão vindo com essa consciência ou não? Quando a gente lida com dor, né, é muito difícil você colocar na cabeça do paciente que ele vai melhorar a dor dele daqui 3 meses, né? Então, a gente tem que entender isso, né, no paciente e a gente tem que adotar formas até de passar isso para o paciente, de conversar. Um tratamento de tendinite, ele vai levar 3 meses. Se você não explicar para o paciente que nas primeiras 8, 10 sessões você controlou a dor dele, realmente ele vai virar as costas e vai embora, porque o cara tá com dor, ele precisa melhorar, né? A gente tem que adotar técnicas para auxiliar, e é exatamente isso que a fisioterapia faz, ela acelera o processo. Sim. Então a gente consegue às vezes diminuir a dor do paciente muito mais rápido do que o processo natural, né? Então, a gente tem que adotar essas estratégias sim, mas a gente tem que explicar muito bem para o paciente, porque a questão dor, ela é imediata, né? A gente quer melhorar isso rápido, né? É uma frustração, hein? Exatamente. E se a gente não souber pontuar isso para o paciente, né? Você fala para ele que ele vai demorar 3 meses para sarar, mas você não explicou que ele vai melhorar a dor nas primeiras sessões ali, o cara vai virar as costas e vai embora, né? E talvez ele deixou de fazer um bom tratamento, né? Algo que ia devolver ele para o esporte, né? Só porque a gente não soube explicar. Então, lidar com o ser humano, a gente tem que estar preparado também para isso, né? Não só a base científica de saber o que eu vou fazer, que joule que eu vou usar aqui nesse laser, nesse ultrassom, quanto eu vou colocar de dose, né? Mas eu acho que esse lado humano de saber entregar para o paciente, senão a gente cai no imediatismo mesmo, porque o cara quer melhorar, lógico, né? Todo mundo procurar quer, fisioterapia. Né? E uma coisa que eu vejo muito na fisio, desculpa te cortar, a gente tá lidando com o ser humano, então é algo complexo, coisas acontecem no meio do caminho, às vezes, né, num tratamento, assim como acontece que eu vejo na nutrição, né? Paciente, Felipe, o tratamento é 3 meses, tá? E às vezes no meio do caminho, o paciente, sei lá, teve algum evento trágico na família, né? E aquilo mexe muito com o paciente, emocionalmente. Contexto social e biopsicossocial, né, que a gente fala. Que é tudo que está envolvido, né? Sim, então, na nutrição acontece, na fisio acontece, né? A falta de sono altera a velocidade de ativação do sistema sensório-motor, por exemplo, né? Sim. Então, tem várias coisas que você pode associar aí a isso, né? Mas definindo até o que você perguntou do imediatismo. Acontece, sim, do paciente chegar lá e você fazer 2 sessões no paciente, e o paciente, nossa, cara, mas eu não melhorei. Né? Ele até melhorou, mas ele não zerou. Não, né? Realmente, não dá pra gente... Você falou uma coisa muito legal. Eu vejo que as pessoas têm dificuldade de olhar pra trás. Sim. Eu tô reformando meu apartamento. Eu quero voltar hoje pra lá. E aí, cada vez que eu pegar uma correspondência, e aí, seu Christian, vai voltar? Eu falei, tô mais perto do que ontem de voltar. Então, eu adoto essa tática. Porque senão, cara, você tem que sempre olhar. Sim, ontem eu tava pior. Hoje eu já melhorei um pouquinho. Sim. Tem um aparelho na fisioterapia que ele chama algômetro. E tem alguns pacientes que a gente tem que usar o algômetro, porque
pergunta pro paciente, você melhorou? Não. Não tem uma mas boa percepção. Você não conseguia amarrar o tênis, agora você tá amarrando o tênis. Mas minha dor não passou. Não, mas espera aí. Então, você já voltou Exato. a fazer coisas que você não fazia. Então, você melhorou. Melhorei. Então, tem um algômetro. Para que ele serve? Ele mede o quanto de quilos você precisa pressionar, por exemplo, numa tendinite, uma lesão muscular. Tá doendo. Beleza, tá doendo quanto? Tá doendo 10. Então, tá bom. Então, eu vou apertar aqui o algômetro e a hora que você começar a sentir a dor, você me fala. Aí você vai lá, coloca o algômetro, você precisa colocar 10 quilos para ele sentir o primeiro ponto de dor. Beleza, aí você trata o cara, fez ali 2, 3 sessões, aí você vai lá, pergunta pro cara, não melhorei. Fala, nossa, será que ele não melhorou mesmo? Aí você vai lá, põe o algômetro, e aí você precisa aplicar 20 quilos de força para ele começar a sentir dor. Aí você, não, ele melhorou, você não vai brigar com o cara, você melhorou sim, olha aqui. Né? Mas isso é um marcador pra gente, porque a dor é muito individual, né? E aí até para você começar a trabalhar a educação em dor no paciente. Se esse paciente ele não consegue perceber uma melhora na dor dele, será que ele não está melhorando ou será que a gente não está conseguindo fazer uma reeducação em dor nele, né? Então, às vezes a gente precisa pontuar. Às vezes precisa medir em quilos quanto que ele precisa de força para sentir dor. E essa questão do imediatismo, eu acho que a rede social é um problema, principalmente a questão alimentar, porque hoje tudo é assim, né? Eles pedem comida assim. Eu falei aqui desse projeto que a gente tem, que é um operacional de fábrica, que a gente reúne a fábrica todo primeiro dia útil do mês. E a gente faz um café da manhã. E aí depois a gente faz uma palestra. E esse ano a gente começou a associar temas do podcast com alguma coisa para levar lá. E alguns convidados até foram lá. Comentei com vocês. E o ano passado eu fiz uma palestra falando sobre essa questão da alimentação e essa questão do imediatismo. E aí eu perguntei para o pessoal, quem aqui já saiu para fazer compra aí no supermercado para comprar comida para janta e no meio do caminho comprou a janta e já, Descartou o mercado. Já descartou o mercado e nem fez a janta. Gente, foi assim, todo mundo, unânime. Então, é muito difícil isso, né? Sim. Como que você dá com essa questão de imediatismo lá? Porque a grande maioria das pessoas procura porque quer emagrecer, né? Ou então uma indicação médica, às vezes alguém diz, procura um nutricionista, lá no caso de uma diabetes ou outra doença. Como é que você vê isso? Hoje tem as medicações, né? Também que é um grande acelerador, vamos falar assim. Então, tem uma questão comportamental, dessa questão de imediatismo, né? Hoje é uma cultura de você pode ter e ser e fazer o que você quiser, né? E acesso, né? Então, acho que isso é legal, porque não é bem assim, né? Não é bem assim. Eu falo isso com meus filhos. Pode ser o que quiser. Calma. Não é bem assim. Não é bem assim, não. E você sabe que até correlacionando com o sono, porque assim, essas medicações que existem hoje, principalmente são análogos de GLP-1, para proporcionar maior saciedade, melhorar a resistência da leptina, que é um hormônio de saciedade. Nunca foi tão falado do GLP-1, né? Nunca. Nunca. Só que também ninguém fala do IGF-1, Esse que eu não conheço. é produzido no sono. E o que um hormônio, ele é produzido após a produção de GH. E o GH a gente só produz durante o sono. Né? Então, é isso que me deixa pé da vida, né? Fala-se sobre muitas medicações, sobre o que tem de recursos fáceis e acessíveis. E aí você pergunta para a pessoa, tá dormindo bem? Cara, é o momento que seu corpo produz, né? Todas essas substâncias. Então, tá usando semaglutida, tizerpatida, mas e o sono? Você não tá... É aquela brincadeira que eu falo. Você não está se ajudando, né? Então, o sono tem muita interferência com relação à produção, né? Na verdade, a resistência à leptina. Então, você tem um sono ruim, você tem maior resistência à leptina. Então, você pode consumir grandes volumes, você não vai ter saciedade. E também aumento da grelina. Ou seja, dormir bem emagrece? Com certeza. Maravilhosamente. É o que favorece o emagrecimento. Favorece a termogênese, favorece o metabolismo, favorece a diminuir essa resistência à leptina, né? Nós, mulheres, temos uma tendência a ter mais resistência à leptina. Então, olha como é tão importante, ainda mais para as mulheres, né?
Não que para os homens não seja, mas o gênero tem essa especificidade, né, de ter uma maior resistência à leptina. Então, olha como que para esse público o sono é crucial, porque ele também tem uma alteração durante o ciclo menstrual, né? Então, você tem esse entendimento e respeitar, falar, não, agora eu tô no meu período pré-menstrual, preciso dar uma atenção melhor ao meu sono, né? Por conta de favorecer minha saciedade, favorecer minha recuperação, né? Sim, aí você linka comportamento, né? A gente já falou, se o sono ele diminui a atividade cerebral, então esse cara vai acordar mal-humorado, né? Ele vai acordar indisposto. E se a atividade principal dele pro emagrecimento ali é a corrida 6 horas da manhã, você acha que esse cara vai correr? Né? Vai acordar e vai ficar, não vou, hoje não vou não. Né? Então, tem que ter um sono de qualidade, porque senão já vai afetar em todo o comportamento da rotina dele. Né? Com certeza. Gente, a gente vai conversando aqui sempre, quando a gente vê já deu 1 hora. Nossa. E passa muito rápido. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Eu acordo pra correr todo dia, tomo um cafezinho preto e vou. E tá tudo certo pra mim. Não tenho hábito de comer nada. Só que quando o treino é mais longo, eu tenho que comer um carboidrato à noite, e aí meu treino é legal. Faço ingestão de gel. O que você diria pro pessoal, assim, pro pré-treino, assim? O que é? Você diz o quê? Então... É pessoal? Ou então, Cris, você tá fazendo errado. O que você diz? O que acontece? A gente tem, de diretriz, vamos falar assim, a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva e o Colégio Americano de Medicina Esportiva, eles trazem diretrizes de aportes, né? Legal. Então, a gente tem um parâmetro ali quando a gente fala de ingesta de carboidrato, né? E isso varia de 4 a 8 gramas de carboidrato por quilo de peso. Aí, isso vai variar de indivíduo para indivíduo, de intensidade. O aporte de carboidrato, tanto antes quanto durante, ele também vai variar ali principalmente com a fase de treinamento. Então, fase pré-competitiva e competitiva, a gente fala que é uma fase mais glicolítica, né? Então, é uma fase de intensidade alta e baixa duração. Então, intensidade alta, você está quebrando muito glicogênio. Então, você precisa ali de mais carboidrato. Atividades até 75 minutos, não há necessidade de intratreino, né? É isso que as diretrizes trazem pra gente, no geral. Independente da fase que você tá. Não, independente da fase que você tá. Até 75. Se é uma fase pré-competitiva ou competitiva, independentemente, até 75 não há necessidade de intervir com suplementação durante. O pré, a gente fala que vai entrar nessa casa aí de 4 a 8 gramas por quilo de peso, né? Pode ser distribuído ao longo do dia, pode ser no pré-treino, né? E atividades que durem mais de 75 minutos, aí tem que ter um consumo intratreino, né? E aí isso vai variar, né? A gente fala, as diretrizes falam, né? De 60 gramas a 90 atividades com mais de 2 horas. E atividade até 2 horas. E atividade com mais 2 horas e meia, a gente fala de 90 a 110 gramas durante a atividade, né? A ingestão pré-atividade, né? Antes da atividade, que nem você colocou, consumo no jantar, consumo pré-treino. Isso vai variar muito com essa distribuição e com essa fase do treinamento. Por exemplo, você pega uma fase que o paciente está de treinamento mais... fase de férias, fase de destreino. Você está numa fase mais oxidativa, que você está com intensidade baixa, mas duração maior de treino. Então, você não precisa de um recurso, de um aporte de glicogênio tão grande, né? Sim. Então, tem muito que casar, não tem uma... uma regra, uma pílula, né? Isso. Isso vai variar muito com a fase de treinamento e o próprio indivíduo. Quanto que esse indivíduo está treinado, o intestino desse indivíduo está treinado, né? Qual que é a demanda? E também é muito legal você ter colocado essa questão do pré e do carboidrato em si, porque o pessoal também tem muita visão do oposto disso, né? De quanto mais carboidrato, melhor. Porque o atleta X, porque como a gente tem acesso, né, à informação, né, e segue em rede social, nossa, o atleta
foi campeão do Iron, não sei do que, consumiu não sei quantos X de carboidrato. Mas peraí, calma. Para ele, deu certo. E para Eu acho que é você? isso, Né? Às vezes você vai ter um indivíduo tem um rendimento tão bom quanto consumindo 10 gramas a menos. É pouco. No esporte a gente fala que o pouco já faz muita diferença. É verdade. Né? Eu vejo isso aí. Então tem muitas essas nuances, né? Essas especificidades. Legal. E, Felipe, 3 hábitos essenciais para a vida saudável aí que você fala, tirando os nossos, assim. Outras coisas que as pessoas podem fazer que ajuda. Se eu fosse pensar, assim. Tirando o que a gente falou hoje? Rapaz, você me pegou. Nossa, foi difícil essa, hein? Nossa, 3 hábitos fora sono, alimentação. Isso, Cara, eu acho que um hábito que eu levo pra minha vida é você estar com quem te coloca pra frente e não te puxa pra trás. Né? Um ciclo de convivência. Então, demais. Em casa, eu acho que você tem que estar do lado de pessoas que te ajudam, porque o ambiente favorece demais, né? Então, Sim. É meio ambíguo as duas coisas, né? Mas uma coisa é você ter um ciclo de amizades, outra coisa é dentro que da às sua vezes casa, a gente não né? consegue conviver, então, tipo assim, né, ó, cara? vamos emagrecer. Beleza, mas aí eu chego lá, minha esposa quer pedir um X-tudo, né? Pô, não dá. Então, eu acho que... A conta não alinha- fecha. Não fecha, Então, convivência ali, alinhar a expectativa com as pessoas que estão ao seu redor, né? E acho que... Posso te ajudar? Pode. Diz um aí, que eu tô entendendo. Eu acho que até linkando com isso que você falou das pessoas, mas o social, Sim. né? Porque ajuda essa questão social. Não sei o que você iria pontuar, Uhum. mas eu colocaria isso, viu? Uhum. O social tem até uma relação de longevidade com o social. Sim, eu Né? acho que nada ao extremo, sabe? Se eu Isso, fizer também. só exercício todos os dias, eu vou cansar, cara. Se eu só comer tudo certinho na régua, eu vou cansar. Você vai ter um aniversário, você não pode comer uma Então pizza pode tomar no um chopp? aniversário? Ou que pode. É, tem que entendeu? tomar, senão não relaxa. Se o contexto Senão, tá bom, Agora a gente quer fazer uma pergunta pra você. Manda. A gente que trabalha com esporte, né, a gente vê uma pessoa com 50 anos que lá aos 30 teve um diagnóstico de dores no joelho aí de condromalácia e falar que você nunca mais ia poder correr. Né? Hoje você tá com 50 anos e tá se preparando para uma maratona. A gente sabe que não existe pílula mágica, né, Não existe. para isso. Mas a gente enxerga uma pessoa assim como uma inspiração, né? E o que você fez quando você recebeu isso, esse diagnóstico lá atrás? Mas agora, mais atualmente, aqui, o que fez você colocar na sua cabeça, cara, eu vou fazer uma maratona? O podcast me ajudou muito. Eu conheci muita gente aqui que me ajudou. Eu fiz a inscrição da São Silvestre, minha mãe ainda era viva, e eu queria correr a São Silvestre. Acho que São Silvestre se Deus quiser, esse ano eu vou correr, porque é o 100º ano da São Silvestre. E aí foi no último ano dela e eu fiz a inscrição e não corri. Eu já tinha corrido 18 2 vezes aqui, mas eu corria assim aleatório, né? E aí eu machucava. Depois disso eu machuquei muito e eu falei, cara, chega, deu. Eu vou correr na esteira e tá tudo certo, vou fazer a prova de 5 e tudo bem. E comecei a gravar o podcast. E aí o Fausto Varela veio aqui, ele e a minha endócrino, e aí eu contei essa história e eles falaram, Cris, vai fazer o meu sonho era fazer 21 quilômetros. Falei, cara, não tem jeito, eu vou machucar, e vai treinar. Entrei na assessoria, deu 2 meses, o que aconteceu? Machuquei a panturrilha. Voltei, fui fazer musculação 3 vezes por semana e corria 2 vezes 5 quilômetros na esteira. E tava tudo bem. Chegou no final do ano, podcast, trabalho, família. No meu aniversário, crise de ansiedade, fui parar no hospital. Dia 26 de dezembro, outra crise de ansiedade, hospital. Terapia, psiquiatra, burnout. Voltei na minha endócrina, ela falou, você tá fazendo tudo errado. Você aumentou a musculação, ok, que a gente precisa fazer, muscular, mas você precisa aumentar a corrida. Eu falei, mas eu não aguento mais correr. Você precisa melhorar o teu cardio. Vai andar de bicicleta? Não, eu corro, eu machuco, eu só gosto de correr. Não, você vai correr. Aí eu voltei,
Isso foi em janeiro, voltei para assessoria, machuquei de novo. Comecei, e aí eu fiz a inscrição na meia maratona do Rio. E a minha ideia era fazer acabar uma meia maratona. Aí eu acabei primeiro 2h30, depois era 2 horas, e acabei a meia maratona acho que 1h48. Feliz da vida, né? Parecia que primeira meia. Saí de lá, assim, na prova, assim, tem um monte de foto minha na prova, assim, que eu tava muito feliz. Fiz a prova muito feliz. Depois fiquei com febre, dor, tudo. Chegou depois, final do ano, Piracicaba. Aí fiz 1h44, ou seja, já baixei o pace para menos de 5. Aí eu falei, gente, agora eu vou fazer a maratona. Você viu, então? Aí fiz a inscrição de Buenos Aires esse ano, 50 anos para fazer a maratona. Então, eu vejo assim, é um desafio, vou morrer maratonista pelo menos uma vez. Amém. E eu vejo que o esporte trouxe uma coisa que eu demorei muito tempo para conseguir na minha vida, que foi a rotina. Sim. E a disciplina, né? Porque você vê o tanto de pedra no caminho, tanto de buraco que você tropeçou aí. E assim, o dia que eu acabei, cara, eu tava muito feliz. Muito feliz a primeira meia. Agora, semana que vem, na outra, se Deus quiser, eu vou fazer mais 21 quilômetros. Mas eu já fiz vários, 18. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Mas seu mindset tá preparado agora, né? Tá. Então, assim, o Rodrigo tá aí, ele viu minha evolução todos esses anos aí que a gente veio gravando podcast com um monte de gente aqui e muita gente me dando dica e falando. E outra, o ambiente, Felipe. O ambiente que eu vivo hoje, as pessoas em volta, e eu tô louco que chegue o dia de eu fazer os 35 quilômetros. Assim, eu vou sofrer, mas eu tô com a minha cabeça, eu vou correr 3 horas. E eu vou acabar a meia maratona em 4. Ou 3,5 ia ser o meu sonho. Se Deus quiser, vai acontecer isso, entendeu? Que é um pace assim. Você já tá preparado mentalmente. Mas eu vejo isso. Você chega numa idade que você consegue dosar, a gente vai conseguindo evoluir, a gente começa a correr, consegue baixar o tempo por quilômetros, coisas que você não esperava. E quando você vê, você já tá fazendo, vai refinando. É muito legal, né? Você vê que o amadurecimento mental, ele vai linkando com o amadurecimento também do esporte, né? Olha isso, você falou, agora eu fiquei linkando as coisas. E eu vejo isso, cara. Você quer fazer, eu acho que o legal da corrida é isso. Faz sua inscrição numa prova. Gera um compromisso com você de fazer 5, cara. Tá tudo bem. Sim. Mas aí você marca aquela data, faz aquela data, começa a se programar, se cuidar um pouquinho. O ser humano é muito digital, né? Isso é importante. O esporte é muito legal, muito. Porque cria também esse ambiente. E eu vou dizer isso. Quando eu comecei a entrar no marketing, comecei a estudar marketing digital, uma das coisas que eu vi na parte comercial é que falta muita rotina pro pessoal de vendas. Da família comerciante. Para todo mundo falta. E o esporte ensina isso. Você não gosta de rotina. Não gosta. Mas, cara, isso facilita a tua vida. Eu até tava falando com a Yuli, né? Não sei se vai ficar muito longo, mas explicar rapidinho, né? Vamos lá. Esse negócio de rotina, né? Então a gente tem que saber separar bons hábitos de maus hábitos, né? E às vezes a pessoa não consegue enxergar. Cara, o que é um bom hábito? Bom hábito é tudo aquilo que não te dá prazer. Você fala, não, então eu não vou fazer. Né? Então vamos resumir, né? Bom hábito, cara, é você ir dormir cedo, né? A hora que você conseguir ali acordar cedo, fazer a sua rotina. A rotina é super importante de trabalho, né? Faz suas coisas, chega em casa, faz sua tarefa do dia que você tem que fazer todos os dias ali, né? Cara, isso te dá prazer? Ir pra academia, às vezes cansado, te dá prazer? Não dá, mas te gera resultado. Muito. Agora você pega mau hábito. Mau hábito é tudo que te dá prazer. Putz, vou comer um lanchão top hoje. Nossa, que delícia. E amanhã? Amanhã, faz isso de novo. Repete isso de novo. Né? Vive só de maus hábitos, né? Isso não te gera resultado nenhum, pelo contrário, né? Isso vai te afundar. Então, rotina é bom hábito. Acordar, arrumar sua cama ali, mesmo que vai chegar depois a pessoa que arruma. Cara, arruma você. Né? É engraçado que a gente tem isso com o filho, mas não tem isso com a gente, né? O Bernardinho faz isso, cara. O Bernardinho, ele vai no hotel, aí ele acorda, vai lá e arruma a cama dele. Tem uma camareira pra fazer isso. Mas por que ele faz isso? Cara, disciplina. Bons hábitos. Disciplina. Né? Repete, né?
E se a pessoa não consegue, cara, se acostumar com a rotina, ela vai se frustrar uma hora. E sabe, a gente implementou uma rotina lá, que é uma reunião de 15 minutos que a gente alinha com as lojas online, todo dia. E a gente só passa os recados no dia, naquela horário. E todo mundo entra. Então hoje, quando chega no horário, as pessoas entram, todo mundo não, sabe? Não, É obrigado a entrar ou não? Não é obrigado, mas todo mundo entra já. Não, mas já é legal, tá. né? Porque o já gerente já criou puxa, uma já é rotina, reunião, uma rotina e as pessoas têm E disciplina aí de fazer. entrou naquele ciclo. E ali todos os recados é naquele horário. No máximo é 15 minutos. E a gente passa tudo, planejamento, não sei mas o quê. olha que legal que você Então conseguiu você consegue criar isso. E aí depois de um tempo, os funcionários que vão entrando já vão entrando naquele ciclo, todo mundo Que já... facilita E quando pra todo não mundo tem, e facilita. também, né? Imagina porque se a você rotina tiver... é pra isso também, né? Então eu vejo isso. O esporte me trouxe isso, de criar essa rotina. Lembra quando você ia na escola e tinha uma matéria que você gostava muito e você gostava de estudar aquela matéria? Sei lá, tinha alguma matéria, alguém gostou de estudar em algum momento. Quando chegava aquela prova, você falava, caraca, essa prova eu vou destruir. E o esporte é isso. Você treinou, você chega aquela prova, você fala, é amanhã que eu vou fazer aquela prova. Então eu vejo isso. Então quando você se prepara, você chega com essa condição. E aí eu vejo isso no trabalho, quando a gente consegue levar isso. De realização, né? Sim, quando você consegue ter uma disciplina, a chance de você se frustrar é muito menor. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Normalmente acontece isso, tá? Não é sempre, mas a gente chega nessa hora, já passou de uma hora, a gente fica aqui falando e o papo flui e vai embora. Mas isso quer dizer que a gente entrou numa sintonia muito boa, tá? Então muito legal. Felipe, Yuli, quer deixar um recado pro pessoal aí, quem tá começando agora, quem quer te procurar, como é que faz? Fica à vontade, deixa um recado pra galera aí. Quero deixar um recado, principalmente nesse ponto que o Felipe que colocou aqui de bons hábitos e maus hábitos, né? De procurar nós da medicina, vamos falar assim, primária, né? Nutrição, fisioterapia, psicologia, né? Procurar sem receio, né? A gente tá aqui para ajudar, né? Eu falo muito isso para os pacientes. O meu papel como nutricionista é ajudar o paciente. Então, seja qual for a sua dor, né? Se sinta à vontade, tenha confiança. O profissional, ele tá ali para realmente te direcionar no caminho certo, né? Para você não ficar em rodeios, né? E para ir direto ao ponto, né? Porque eu sempre falo, informação é diferente de conhecimento. Você tem informação nisso daqui? Todo mundo tem, né? Todo mundo tem. É diferente do conhecimento que o profissional tem, e ele vai alinhar aquilo com a sua rotina, com a sua subjetividade, com a sua especificidade, com o que você busca, com o que você quer, né? Então, acho que o recado que eu queria dar é primordialmente esse. Procure sempre ajuda, né? De bons profissionais, de profissionais que estejam alinhados com o que você procura na fase que você estiver. Show. Né? Manda, Felipinho. Eu acho que... uma dica prática ou alguma coisa? Cara, acho que mais um pensamento, assim. A gente lida com esporte, lida com saúde, né? E a gente fala, a gente não pode mudar o mundo, mas a gente pode mudar talvez a pessoa que está do nosso lado, né? Então, hoje já mudou, era 30% que fazia exercício físico, né? No Brasil, 30% das pessoas. Hoje a gente já está em 40 e poucos, até 50%. Então, a gente vê que está aumentando isso, né? Então, acho que o nosso papel na fisioterapia, em toda a área da medicina, e da saúde, da nutrição, enfim... O nosso papel é conseguir melhorar a saúde das pessoas, né? A gente não vender receita para isso, mas a gente colocar na cabeça das pessoas que dá sim para viver melhor, dá pra gente melhorar a dor, né? Dá pra gente entrar para um esporte que às vezes a gente imaginava que a gente não ia conseguir fazer. Basta você ter pessoas boas do seu lado, né? E a gente leva numa linha ali, acho que isso transparece muito, né, o que a gente faz hoje ali dentro da clínica, que é muito natural, né, da gente querer levar a qualidade de vida mesmo para as pessoas, né, e a frase comece, cara. Não, tem idade certa para começar? Tem um exemplo dentro da nossa família, né? A avó da minha esposa, ela começou a fazer academia com 60 anos. Hoje ela tem 83. Ela não toma nenhum remédio, ela tem
Qualidade, ela pega o carro e vai lá pra clínica. Olha só. Dirige legal, sozinha. velho. Lúcida totalmente, vai no baile, faz tudo. Aí, cara, olha pra trás. Faz 23 anos que ela faz exercício físico. Então, não é uma receita de bolo, não é uma pílula mágica, né? Então, começa hoje, se você tem 50 anos, cara, você vai correr maratona com 50 anos. Se você tem 60, começa. Ela começou com 60. Se você tem 70, quanto que você tem pela frente ainda? Então, começa. E a dica é essa, só começa. É isso aí. Boa. Valeu, gente. Obrigado. A gente que agradece. Muito Valeu, bom Cris. mesmo. Muito obrigado. Ó, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Dormir Faz Bem. Fica ligado e acompanha a gente nas redes sociais. Um grande abraço e valeu. Até a próxima.